Vamos lá tirar umas dúvidas, questões da lista de isomeria. A primeira questão que surgiu dúvida foi essa, né, 1.1, onde ele fala sobre a isomeria do C4H8O. Bom, C4H8O, ele apresenta C4H8, aquela estrutura CnH2nO, onde, a princípio, numa primeira tentativa, dá para imaginar que tem duplas com oxigênio. Então, pode ser, logo de primeira, um aldeído ou cetona. O aldeído e a cetona é fácil de fazer, você tem 4 carbonos, então você pode colocá-los numa sequência os 4. Coloca aqui a dupla carbono, sobe a dupla aqui, dupla O. Aqui eu vou colocar o Hzinho em destaque e aqui o carbono. A acetona pode ser feito também fácil você conseguir colocar a dupla ligação em qualquer extremidade, aliás, qualquer lugar fora da extremidade, né? Então, por exemplo, aqui temos a acetona. O ácido carboxílico está fora de cogitação com certeza, por conta de 2 oxigênios serem necessários. Agora, como é que a gente faz para fazer um álcool, né, a partir dessa estrutura? O mais difícil do álcool é respeitar a quantidade de ligações, porque ele tem que ter OH. E aqui eu tenho uma dupla, né, para encaixar. Então, no caso de um álcool, para ficar bem semelhante ao desenho que eu fiz aqui, ó, eu vou puxar um grupo OH aqui e o resto são carbonos e hidrogênios. Se eu for contar, não vai dar o tal do C4H8. Então eu sou obrigado a colocar uma dupla ligação. Por exemplo, posso pôr uma dupla ligação aqui, ó. Esse composto, ele vai ter um nome, né? Começando aqui do primeiro carbono ligado ao OH. 1, 2, 3, 4. No segundo carbono tem uma dupla. Então ele seria o 2, vamos colocar o nome inteiro, né? But 2 em 1 ol. Ou 2,1 butenol, que é o caso de uma função enol. Eu não fiz, acho que, muitas aulas a respeito, na verdade, acho que eu não fiz nenhuma sobre o enol, né? Mas é um exemplo de função orgânica que encaixa nessa dupla com OH. E o mesmo vai ser feito agora com o éter. Vamos puxar aqui 4 ligações. Vou ter que puxar mais uma, porque aqui eu vou colocar o meu oxigênio. Eu tenho aqui um CH3, deixa tudo evidente. Só que aí eu vou ter que pôr uma dupla ligação. CH, CH, CH3. Se você contabilizar, deixa eu até colocar os outros aqui, você vai perceber que realmente tem C4H8O. Tanto no álcool quanto no éter aqui embaixo. Só que o éter aqui embaixo ele não é tão simples, né? Eu tenho uma estrutura que tem uma dupla ligação, o nome não vai ser muito legal, por isso não há necessidade de estudar essas funções. Mas existindo uma dupla ligação na cadeia e um grupo éter, dá para encaixar nessa situação. Então você tem aqui um nome que seria metil, e aqui eu tenho que colocar propeno. É como se fosse uma cadeia principal. Metil, propeno, éter. O nome mais formal fica bonito, ó. Met, oxi, propeno. E no caso eu teria que colocar 1, porque poderia estar no segundo carbono, a dupla no segundo carbono aqui na sequência 1, 2, 3. Mais detalhes, né? Detalhes que creio que não serão tão necessários assim, mas que aqui eu tenho um exemplo de estruturas que tem dupla na sua cadeia e ainda assim a função é hetero-álcool. Ácido carboxílico não dá para fazer por conta dos 2 oxigênios, como você já tinha percebido. A outra dúvida era a 1.5, se eu não me engano,
com relação à afirmação sobre a solubilidade, onde ele fala que a substância G deve ser mais solúvel que a substância F em água. Bom, substância G e F, os dois estão aqui. Deixa eu pegar esses carinhos aqui e colar para cá. Então, esses caras eu preciso estudar a sua solubilidade. Solubilidade em água. Como é que eu vou fazer esse estudo, né? Deixa eu aparecer aqui. O C3H2CH2OH tem 3 carbonos, a estrutura F, onde a última estruturinha tem que ser um grupo OH. Eu vou deixar evidente aqui os carbonos CH3, não, CH2. Aqui CH2 e aqui CH3. Já a estrutura G, ela tem mais carbonos, são 4, e um grupo amina no final. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, um grupo amina no final, NH2. Aqui você tem CH2, CH2, CH2 e CH3. Bom, aqui tem uma teoria que explica melhor essas duas estruturas, né? Por que uma é mais solúvel que a outra? Que seria a polaridade. Então essa seria a estrutura F, aqui seria G. Quando você tem uma cadeia muito comprida, a gente diz que o caráter apolar dela predomina. Então, entre as duas moléculas, dá para notar que a F tem uma cadeia menor, uma cadeia carbônica menor. Já a G tem uma cadeia carbônica maior. Quanto mais carbonos, mais apolar fica a estrutura. E as forças envolvidas nas ligações ou nas interações apolares é do tipo fraca, de polo induzido. Então essa teoria ela é abordada em físico-química ou no primeiro ano. Então eu não sei exatamente qual foi a bagagem que vocês tiveram desse assunto. Isso é o complicado. Então, a princípio, a gente vai montar a seguinte hierarquia em relação a forças intermoleculares. Pois esse assunto seria assim, a forma como interagem as moléculas entre si. Semelhante dissolve semelhante, é o jargão famoso. Semelhante dissolve semelhante. É muito famoso esse jargão quando se trata desse assunto. E como é que a gente vai continuar? Vamos colocar essa hierarquia. A interação, né, duas moléculas conversando entre si mais forte que existe é a tal da ligação de hidrogênio. Ela é feita a partir de átomos eletronegativos ligados a hidrogênio. E se você for reparar na molécula, nós temos o H ligado a um átomo eletronegativo, que é o oxigênio, e o nitrogênio ligado ao hidrogênio ligado ao nitrogênio. A gente costuma dizer que, entre aspas, é H ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. São as 3 possibilidades ligadas a um hidrogênio, permitindo uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é uma interação desse grupo funcional com a molécula de água ou outros semelhantes. Então, quando eu falo H ligado a FON, eu estou analisando a estrutura e ela que vai fazer a interação com a água ou com outro componente. Então, os dois apresentam essa possibilidade, porque apresentam funções H ligado a FON, H ligado a oxigênio, no caso F, e H ligado a nitrogênio, no caso G. Então, as duas moléculas elas oferecem ligações de hidrogênio, inclusive em igual quantidade. Por quê? A quantidade de hidrogênios ou de par de elétrons livres é que determina. Então, no átomo de oxigênio aqui do grupo F, eu tenho 3 possibilidades de ligação de hidrogênio. 2 possibilidades com par de elétrons e uma com hidrogênio. Já no amina, eu tenho 2 hidrogênios e um par de elétrons. Também são 3 possibilidades de ligação de hidrogênio.
Portanto, comparando as moléculas em termos dessa avaliação, não há diferença alguma. Não é a partir daí que eu vou fazer a conclusão da solubilidade em água. Mas, a princípio, elas teriam uma semelhante solubilidade. O segundo quesito das forças intermoleculares é a tal da força dipolo permanente, que é muito comum, que aparece, na verdade, nas fórmulas polares. Força dipolo permanente. Isso acontece em moléculas polares, que são moléculas que apresentam átomos com diferentes eletronegatividades. Por exemplo, oxigênio ligado a carbono, no caso da cetona, aldeídos, mas não tem H ligado a FON. Éter, por exemplo, apresenta polaridade, ésteres apresentam polaridades, e algumas moléculas da inorgânica, como HCl, HBr, HI. Mas esse tipo de força não vai fazer diferença aqui também. Eu tenho átomos eletronegativos, mas o que predomina é a ligação de hidrogênio. Então a força de polo permanente aqui não faz diferença. O terceiro e último caso seria as força de polo induzido, que é o caso aqui, que é o que vai fazer a diferença. São clássica essa força acontecer em moléculas apolares. Que é o caso, eu tenho carbonos ligados a hidrogênios. São átomos muito baixos em eletronegatividade e apresentam uma característica apolar. E essa molécula é mista, né? Se você pensar, ela tem uma parte que é polar e com ligação de hidrogênio, que é o OH e o NH2. Mas tem uma cauda. Essa cauda com carbonos a gente chama de cauda apolar. Então aqui, para o nosso assunto, vale a pena dar essa ênfase maior, né? Então, cadeias carbônicas apresentam a força de polo induzido. Cadeias carbônicas. Então, a partir daqui, já que os átomos de cadeias carbônicas são apolares, carbonos e hidrogênios, não têm grande polaridade, e é grande a sua influência de dipolo induzido, que é uma força fraca. Essa característica apresenta nas duas moléculas e tem uma diferença. A molécula G ela apresenta uma cadeia maior e a molécula F apresenta uma cadeia menor, mesmo sendo pequena diferença, mas ainda existe. A F e a G têm essa pequena diferença. Como a água ela é uma molécula polar e que faz ligação de hidrogênio, ela interage muito pouco com moléculas apolares, quase nada, na verdade. É aquele papo da água no óleo. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel em água será. Isso é importante de notar. Quanto maior a cadeia carbônica, menos solúvel em água será a molécula. Por conta dessas interações fracas, ela não vai conseguir interagir com a água, que tem uma força forte, não é da mesma semelhança, não se dissolve. Então, nesse ponto, entre F e G, nós podemos dizer que F dissolve-se muito mais do que G. Essa seria a interpretação. Então, F é mais solúvel em água do que G. Essa seria a resposta e os motivos estão aqui em volta dessa teoria, que tem essas três características. Ligação de hidrogênio, que é a mais forte, força de polo permanente, característica de moléculas polares, e força de polo induzido, moléculas apolares. Essa explicação ela é antes de química orgânica. Infelizmente é muito frequente em vestibulares, viu? Mas é ótima pergunta, isso aqui ajuda muito. Se caso não tenha ficado claro, é bom reforçar esse conteúdo aqui, inclusive, se for necessário até dar uma aula extra por isso. Mas essa é a interpretação da 1.5 e a 1.7. Qual foi a pergunta da 1.7? Aqui, né? Como é que eu tenho essa interconversão de isômeros, né?
Essa interconversão, no caso aqui, ela acontece por conta da mudança da dupla ligação para a cadeia. Sai da dupla O e vai para a cadeia. Esse composto aqui, ele tem uma particularidade muito grande. Se você for notar, o hidrogênio está pulando de um lado para o outro aqui. Ó. Eu vou pegar essa estrutura e vou copiar ela numa nova página aqui. Vamos tentar resolver esse monstrinho. Tá vendo aqui? Eu tenho essa estrutura. E aí, o que está acontecendo? Existe uma dupla O, C dupla O aqui. E o hidrogênio dessa estrutura está interagindo com esse oxigênio. Justamente é um exemplo de ligação de hidrogênio. Eu posso pegar, vou até dar uma destacada aqui no hidrogênio. Deixa eu pegar essa pontinha, jogar ela mais para cá. Aqui seria o hidrogênio. Vamos colocar aqui. Existe uma interação que eu vou puxar com esse segmentozinho aqui entre esses dois, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio. Esses risquinhos que eu montei assim, é uma representação que faz a ligação ou a interação de ligação de hidrogênio entre o H com aquele oxigênio. Você vê que eu tenho o H ligado ao oxigênio e esse H está interagindo com outro oxigênio. Essa é a ligação de hidrogênio, essa ponte de hidrogênio que fala, ou ligação de hidrogênio. Existe a ligação covalente do H com o oxigênio e existe a ligação de hidrogênio desse H com outro oxigênio, por meio desses risquinhos. Isso força o hidrogênio a querer ir para lá. Então, aqui vai rolar a interconversão. Eu vou pegar esse hidrogênio, ele vai se ligar naquele átomo de oxigênio e a dupla vai passar para o outro carbono. Então aqui eu teria que colocar essa indicação aqui, ó, de que a dupla vai passar para lá, enquanto que o hidrogênio vai vir para cá, para esse oxigênio. Então rola isso, o hidrogênio pula para cá e a dupla pula para lá. Então a dupla ficou aqui no carbono. Automaticamente, uma das duplas aqui, ó, essa aqui, ela vai ser feita com a ligação voltada para o oxigênio, você vê? Então tem toda essa migração. Isso é uma interconversão. A molécula, ela muda a sua estrutura, passa por uma outra fórmula estrutural, mas mantém a sua fórmula molecular. Ela muda até de função. Sai de uma cetona para um enol. E isso é que gera essa tautomeria, essa observação aqui. Então, repetindo, né, você tem o hidrogênio indo interagir com o oxigênio, vai formar uma ligação. A dupla O vai ser quebrada e vai formar uma dupla com carbono. E essa última ligaçãozinha que tinha do hidrogênio com o oxigênio vai formar uma dupla O, mudando completamente a estrutura, mas ainda preservando a quantidade de átomos. Por isso é uma interconversão de isômeros. São isômeros porque apresentam a mesma fórmula molecular, que é a quantidade de carbonos e hidrogênios. Mas são isômeros porque não são iguais em estrutura, rolando essa diferença por conta dessa interconversão. Então tem hora que a molécula está de um jeito, tem hora que ela está de outro. É a mesma molécula, como se ela estivesse trocando de roupa, vestindo outra estrutura dentro dela. E isso depende da luz, no caso dessa reação. É bem clássico esse tipo de pergunta quando se envolve tautomeria. Essas relações de interconversão são difíceis e o que interessa realmente é só memorizar a mudança de função de cetona para enol ou de aldeído para enol, observando que houve só um rearranjo dentro da molécula. Porque o assunto é bem complexo, isso aqui já é nível elevado de compreensão. Para vestibular não é assim tão necessário e exigido, mas tem essa curiosidade, né? Espero que eu tenha ajudado. Essa aqui é a parte mais difícil de tautomeria, né? Entender essas interconversões, mas graças a Deus não é tão necessário. Valeu pela dúvida e até a próxima.